E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril. Neste conteúdo de agora temos temas importantes, lembrando que amanhã tem Botafogo e Juventude no estádio Newton Santos, 9 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Estarei marcando presença, assim como na terça-feira também, pela Libertadores. É hora da gente ir, é hora da gente apoiar o nosso Botafogo, rumo aí aos títulos nessa temporada. Olha, eu quero conversar com vocês, nesse conteúdo de agora, 2 temas importantes. Primeiro, Marlon Freitas. Começou a temporada muito mal. Chegou o técnico Renato Paiva, tempo para trabalhar, para treinar, e começa essa trajetória com o Renato Paiva muito mal também. O Marlon Freitas está muito tímido, muito burocrático, muito toque para o lado, toque para trás, e a galera tá pegando no pé do Marlon Freitas, né? Vai perder a vaga. O Marlon Freitas não tá jogando nada. O Marlon Freitas voltou a ser aquele que a gente não gosta. Por que tá acontecendo isso com o Marlon Freitas? Qual o motivo? Será que é o esquema tático do Renato Paiva? Ele vai ter que se adaptar ao novo esquema tático do Botafogo? Eu quero conversar com calma, eu quero dar minha opinião sobre Marlon Freitas, que realmente está muito mal nesse começo de temporada, mas eu ainda acredito no seu futebol. E para fechar, um tema que veio na minha cabeça. As peças que o Botafogo tem, não seria talvez melhor o técnico Renato Paiva mudar o esquema tático do Botafogo, jogar num 4-2, variando para um 4-3? Eu colocaria o Igor Jesus junto com o Maestriani lá na frente. Eu colocaria 4 homens no meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Santiago, Rodrigues e Savarino. Não seria melhor jogar no 4-4-2 do que você colocar 3 volantes e 2 pontas abertos? Pontas que não vão para cima, pontas que não driblam. Talvez não seja melhor nesse momento mudar o esquema tático? Quero conversar com vocês sobre isso também. Mas antes, peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Ó, tem muita gente que vem aqui, não se inscreve no canal, não deixa o like, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, abro conversando com vocês sobre Marlon Freitas. Não começou a temporada bem, Botafogo sem técnico, Botafogo uma bagunça, o planejamento abrindo mão de vários campeonatos, alguns títulos, e a gente relevou, porque não só o Marlon Freitas, mas como quase todos os jogadores começaram a temporada muito mal, até mesmo pelo planejamento do Botafogo. Depois chega o Renato Paiva no Botafogo, 1 mês para trabalhar, 1 mês treinando, implementando a sua filosofia de jogo, e a gente espera um Botafogo agora, nesse começo realmente de temporada pra gente, um Botafogo, jogadores totalmente diferentes. E nessas 2 primeiras partidas, contra o Palmeiras pelo Brasileiro e contra a Universidade de Chile pela Libertadores, o Marlon Freitas continua ainda jogando muito mal. Ele não foi bem contra o Palmeiras e ele foi pior ainda contra a Universidade de Chile na Libertadores. Ele está muito burocrático, está muito mal, muito tímido, toque para o lado, toque para trás. Tá aquele Marlon Freitas que, sabe, a gente não gosta desse Marlon Freitas, a gente se acostumou com outro Marlon Freitas. Agora, uma coisa, a gente tem que prestar atenção e a gente tem que tocar em alguns pontos. O problema, na minha opinião, nesse momento, um dos problemas é o novo esquema tático do Botafogo implementado pelo Renato Paiva. Porque o Marlon Freitas, ele é aquele cara que pega a bola e ele, cara, fica invertendo essa bola de um ponta para o outro. Então o Marlon Freitas, aquele cara que a gente está acostumado de ficar invertendo a bola de um ponta para o outro, isso agora não vai ser sempre, vai ser de vez em quando, por conta do esquema tático. Por quê? Hoje, o esquema tático do Botafogo é um esquema tático de aproximação, de você fazer uma tabela, de você fazer uma infiltração, de você se apresentar
Então, talvez para esse esquema tático, o Marlon Freitas possa ser um pouco lento, porque ano passado o Botafogo era muito forte no arranque, com o Júnior Santos, com o Luiz Henrique, e isso dava espaço para o Marlon Freitas fazer os lançamentos. Esse ano não tem isso. Se a gente pegar os nossos pontas, qual é o ponta que vai para cima? Qual é o ponta agudo? O Botafogo não tem tanta velocidade como tinha ano passado. Então, a velocidade que o Botafogo tinha, o arranque que o Botafogo tinha ano passado, permitia que o Marlon Freitas ele tivesse espaço. E qual era o ponto forte do Marlon Freitas? Os lançamentos, as bolas longas. E esse ano não tem isso. Então, cara, ele vai ter que se acostumar e ele vai ter que se adaptar a esse esquema tático do Paiva. Como eu disse, é um esquema de tabela, de aproximação, de infiltração, de triangulação. Você tem que se apresentar e ele vai ter que entrar nesse esquema e se acostumar e se adaptar para ele não acabar perdendo a vaga nesse time. E como eu disse, talvez ele possa ser um pouco lento para essas situações. Agora, outra coisa também que eu percebo, eu tô falando o que eu tô vendo, tá? Não é informação. Eu tô sentindo que o Marlon Freitas ele não tá 100% fisicamente. Então ele precisa entrar em forma também. Eu não tô sentindo o Marlon Freitas 100% fisicamente. E uma outra coisa, aí eu queria mandar um recado pro Marlon Freitas. Tem toda a minha admiração, eu acho que ele não vai perder a vaga. Talvez ele consiga se acostumar nesse esquema tático, com esse Botafogo diferente, um Botafogo mais com a bola no pé, mais de aproximação. Agora, um recado que eu gostaria de dar para o Marlon Freitas, pegando esse jogo da Libertadores contra a Universidade do Chile, é para ele não sentar na história. O que é sentar na história? A sensação que eu tô tendo é que o Marlon Freitas, ele tá com aquela situação de, eu já consegui limpar a minha imagem, eu fui campeão brasileiro, eu fui campeão da Libertadores, eu consegui limpar a minha imagem no clube, então agora eu tô de boa, agora eu tô tranquilo. Então a gente está sentindo falta daquele Marlon Freitas capitão, aquele Marlon Freitas que tenta um passe em progressão, aquele Marlon Freitas que tenta o lançamento, apesar de agora, como eu disse, não ser como era ano passado. Não é toda hora que ele vai fazer essa inversão, não é toda hora que ele vai fazer o lançamento longo, mas tem que tentar. E a gente está sentindo falta. Contra a Universidade do Chile, o Marlon Freitas, ele pisava na bola no meio campo, olhava para um lado, olhava para o outro e tocava para o Barbosa, tocava para trás. Esse jogo agora da Libertadores, cara, foi isso. Ele pisava na bola, olhava para um lado, olhava para o outro e tocava para trás. Então a gente não quer esse Marlon Freitas burocrático andando em campo. A gente quer aquele Marlon Freitas que a gente aprendeu a admirar, capitão, buscando o jogo, querendo, mesmo sendo um esquema tático totalmente diferente. Então a gente espera que o Marlon Freitas consiga se adaptar. Então, para mim, o maior problema nesse momento, por que o futebol do Marlon Freitas está tão tímido? Para mim, é por conta do esquema, ele vai ter que se adaptar e também acho que ele tem que entrar em forma. Não vejo ele 100% bem fisicamente e espero que ele não sente na história, porque talvez na cabeça do Marlon Freitas ele já possa ter limpado a imagem dele no clube, com a torcida e tá de boa. E não é isso que a gente quer, o Marlon Freitas querendo ganhar, cobrando os seus companheiros, já que ele é o capitão, e jogando futebol, mesmo com todas essas dificuldades de adaptação ao novo esquema. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu vou falar de esquema. Será que nesse momento não seria melhor jogar num 4-2, com 2 centroavantes lá na frente, 4 homens no meio campo? Será que não tem essa possibilidade disso acontecer? Eu vou tentar trazer minha ideia aqui, o que eu estava imaginando. Fica aí, já volto. Só deixa eu concluir uma coisa que eu esqueci de falar do Marlon Freitas na primeira parte do vídeo. É que a gente perde, nesse esquema, aquele Marlon Freitas do lançamento, aquele Marlon Freitas da bola longa, mas talvez a gente possa ganhar também, a gente possa ter o Marlon Freitas dando lançamentos e aqueles passes por cima da defesa, por cima da zaga adversária, como ele fez naquele gol do Matheus Pontes contra o Flamengo, naquele gol do Igor Jesus contra o Palmeiras pela Libertadores. Então eu esqueci de falar isso na primeira parte do vídeo, que são muitas informações, muitas coisas na cabeça falando sobre o atleta, mas a gente pode ter nesse esquema um Marlon Freitas
fazendo lançamentos e dando passes por cima da defesa adversária. Se a gente pegar ano passado o gol do Matheus Pontes contra o Flamengo e o gol do Igor Jesus contra o Palmeiras pela Libertadores, foi o Marlon Freitas fazendo isso. Aqueles lançamentos por cima da zaga adversária. Então, nesse esquema, ele tem possibilidade de fazer isso. Voltando aqui pra gente finalizar, peço para vocês aquela moral. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, falando em esquema táticos, adaptação, hoje nós temos um Botafogo que, como eu falei na primeira parte do vídeo, um planejamento que realmente não foi dos melhores para essa temporada. O técnico Renato Paiva acabou de chegar no Botafogo, só tem um mês. Eu sempre falei aqui no canal, você precisa ter um técnico para você poder montar um elenco, para você poder montar um time. Muita gente discutia comigo no bom sentido, falando, não, o Botafogo pode contratar jogadores porque o Botafogo tem o scout, e o Botafogo tem uma forma de jogar, e a gente não precisa de técnico para contratar jogador. Porque o técnico que for chegar, ele vai trabalhar com o que tem. Porque o Botafogo tem um estilo de jogo e o técnico que vai chegar vai saber trabalhar porque vai ser um técnico contratado em cima das características dos atletas. Eu sempre falei aqui no canal. Um técnico é fundamental na montagem do elenco para poder escolher os jogadores que ele quer, da maneira que ele quer. Não todos, mas o técnico ele tem que escolher um ou outro. Eu sempre falei isso. Então o Renato Paiva começa a sofrer com isso. Ele já pediu um centroavante, o Maestriani. Ele está pedindo um meia. Talvez ele possa estar pedindo ponta. Tá rolando aí uma mini reformulação, né? E isso é normal porque um técnico acabou de chegar, ele quer jogadores que se encaixem ali no estilo dele, no esquema tático que ele trabalha. Então, essa mini reformulação é normal. Lembrando que a gente só tem a janela do futebol brasileiro aberta até o dia 11 de abril. Então, o Botafogo só pode contratar jogadores agora do futebol brasileiro. E é difícil, porque a gente está vendo a dificuldade com o Cauli, com o Cristaldo, tá tendo dificuldades agora de tirar jogadores desses clubes, ou então você vai acabar trazendo qualquer um. Aí talvez para mim não vale tanto a pena, porque daqui a pouco tem a janela do meio do ano, a gente pode trazer jogadores da Europa. Então o que eu quero conversar com vocês? Nesse esquema, ele tá jogando no 4-3, podemos dizer assim, com 3 volantes, o Patrick de Paulo um pouco mais adiantado, e 2 pontas abertos. Só que se a gente pegar os nossos pontas, cara, a gente não tem pontas nesse momento que vai pra cima, que dribla, aquele ponta agudo. Então assim, cara, pra você jogar com 3 volantes, 2 pontas abertos e ninguém vai pra cima, ninguém dribla, eu vou colocar aqui do lado o campinho pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Talvez tá? Isso aqui é uma coisa da minha cabeça, eu não sei se ele tá disposto a fazer. Mas na minha visão, na minha opinião, pelas peças que o Botafogo tem nesse momento, o ideal seria isso aqui. Você coloca um Botafogo num 4-2 com John, na lateral direito Vitinho, o Bastos e Barbosa na zaga e na lateral esquerda o Alex Telles. Aí no meio campo você coloca 4 homens, Gregory, Marlon Freitas, Savarino e Santiago Rodrigues. E lá na frente você coloca o Igor Jesus um pouco mais móvel, se movimentando, e o Santiago e o Maestriani, dentro da área. Então, talvez, nas peças que o Botafogo tem, eu jogaria nesse esquema e com esses jogadores aqui em campo. Você teria um Botafogo num 4-2, variando ali para um 4-3. Dependendo do jogo ali, você pode variar num 4-3, o Santiago caindo para ponta, o Savarino por dentro. Então, cara, dá para ter um esquema 4-2, variando para um 4-3 com essas peças aqui. Vocês não acham que esse time aqui seria mais interessante do que a gente está jogando agora nesse momento? Você preenche o meio campo, você coloca 2 caras lá na frente, perto da área, fortes fisicamente, mais gente dentro da área, você perde um pouco nas laterais, tudo bem, mas, cara, como eu disse, a gente não tem pontas agudos, a gente não tem nada. Então, talvez hoje, você colocar um meio campo assim e você colocar o Igor Jesus junto com o Maestriani, eu acho que ficaria interessante. É só uma ideia que eu tenho na minha cabeça, não sei se ele está disposto a fazer isso e nem sei
se vocês concordam. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus, boa sexta-feira. Tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Não esquece, deixa o like, inscreva-se no canal, de graça, não custa nada, ative o sininho. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.